Salve, galera do CF12, sejam todos bem-vindos para mais uma aula aí. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula, tá bom? E como eu já tinha avisado no vídeo anterior, né? A partir da terceira aula eu não ia preparar material para ser rodado e entregue para vocês, até porque vocês já receberam os livros. Então eu só vou passar as páginas, os exercícios e aí eu vou explicando. Só lembrando mais uma coisa. Essas aulas que eu já estou passando aqui, que estou gravando e deixando no YouTube, elas não vão ser explicadas em sala de aula. Até porque elas já estão lá no YouTube para você assistir quando quiser, poder assistir quantas vezes voltar e pegar as explicações. Até porque quando eu voltar eu tenho que dar sequência no conteúdo e aí eu não prejudico o calendário e a programação das aulas, tá bom? Então, por favor, acesse aí o canal, inscrevam-se para receber as notificações, tá bom? E acompanhem as explicações. Então, vamos lá para a terceira lição, né? Então, pessoal, eu pedi para o pessoal da coordenação aí passar duas páginas, se eu não me engano, 12 a 13, tá bom? Eu vou explicar aqui rapidamente as atividades. Lembrando que muita coisa de vocabulário, algumas coisas eu já expliquei em aulas anteriores, em vídeos anteriores. É só você dar uma consultada lá, tá bom? Para saber como é que faz determinado exercício, ok? Então vamos aí para o exercício número 3, né? Então está querendo falar o seguinte: In which of the text's paragraphs does Wina Tikuna, né, que é a narradora lá do texto, provide the following information? Então, em quais dos parágrafos, ou em qual dos parágrafos que a Wina Tikuna fornece a seguinte informação? Então, no seu caderno, copie as frases abaixo e as enumere de 1 a 5 de acordo com os parágrafos. Vocês vão ver aí que no texto da narradora, cada parágrafo tem um número, tá? E aí, de acordo com essa numeração que está no parágrafo, você vai responder o exercício número 3, tá bom? De acordo com a informação que ele fornece em cada parágrafo. Então, vamos lá para os itens. Então, a letra A, ele quer saber em qual dos parágrafos ela menciona aí. Então, vamos ver aí o vocabulário. Clothing, que pode ser roupa ou vestuário, e a palavra paintings, pintura. Então, na letra ela quer saber. Ela menciona roupa ou vestuário e pinturas na pele, né? Skin. A gente conhece muito skin aí dos jogos, né? Para quem joga Free Fire, jogo de tiro em primeira ou terceira pessoa, aqueles que são pagos, você pode comprar algumas skins para o seu personagem aí no jogo, né? E aí você muda a roupa, muda alguns itens aí. Mas quando a gente fala skin mesmo, a grosso modo é a nossa pele. Então, na letra ela está falando o seguinte: menciona roupas e pinturas na pele usada por pessoas na sua cultura, pelas pessoas da sua cultura. Então, em qual parágrafo é mencionado isso, né? As roupas e as pinturas na pele que a cultura dela utiliza. Letra B. She mentions her professions. Ela menciona as profissões dela. Então, ela tem mais de uma. Na verdade, ela tem várias profissões. Então, em qual dos parágrafos ela menciona isso? Letra C. She explains what indigenous graphics express. A palavra graphics aí, apesar de da gente, para quem utiliza videogame, principalmente PC, a palavra graphics significa gráfico, principalmente para as imagens em movimento, né? Então, quando se fala graphics em videogames, é gráficos mesmo. Só que no texto aí tem outro sentido. Significa gravuras, né? Então, são essas pinturas, tipo pintura rupestre, essas coisas de determinada cultura, de determinada tribo. A gente usa graphics no sentido de gravuras. Então, letra C, ela explica o que as gravuras indígenas expressam. Então, em qual parágrafo é mencionado isso aí? Letra D, she explains the meaning of body paintings. Meaning a gente já viu no vídeo anterior, a palavra significado. E body paintings, pinturas corporais. Então, ela explica o significado das pinturas corporais. E na letra E,
She explains the meaning of her name. Ela explica o significado do seu nome. Então você vai simplesmente procurar essas informações aí no texto e aí, de acordo com o parágrafo, você vai colocar o número daquele parágrafo na informação que ela está mencionando aí, da letra A até a letra E, tá bom? Então não se esqueça, copie essas frases no caderno e depois coloque só o número na frente, tá bom? Vamos lá, número 4. Consider the information from each of the paragraphs in Activity 1 and answer in your notebook. What's the objective of the text? Então, considere a informação de cada um dos parágrafos da atividade 1 e responda no seu caderno. Qual é o objetivo do texto? Então, aí você tem 3 opções aí. Só uma é correta, tá? E aí, tem esses parágrafos, esse vocabulário novo aí. Então, letra A. To describe Winnie Ticuna's childhood. Então, describe é o verbo descrever e childhood, infância. Então, descrever a infância da Winnie Ticuna, que é Ticuna referente à tribo dela, né? Letra B. To present Winnie's life and culture. Ou seja, apresentar a vida e a cultura da Winnie, né? Ticuna. E a letra C. To invite readers to visit Winnie Ticuna's art gallery. Invite é o verbo convidar. E readers, que no caso são vocês, leitores. Então, convidar os leitores a visitar a galeria de arte da narradora aí. Então, de acordo com o texto lá que vocês observaram, qual é o objetivo dele? Descrever a infância dela, apresentar a vida e a cultura da tribo dela, ou convidar vocês, os leitores, a conhecer a galeria de arte dela. Tá bom? Só uma é correta. Próximo, número 5. Read the following sentences and in your notebook write the appropriate definition of the words in bold, according to the text. Então, leia as seguintes frases e no seu caderno escreva a definição apropriada das palavras em negrito. Então, bold é negrito. Por isso que eu coloquei destacado, que é quando você tem essa letra um pouco mais escurecida para destacar das demais. Então, toda vez que aparecer esse bold aí nas instruções dos exercícios, quer dizer que está em negrito, de acordo com o texto, né? Então, você vai escrever a definição apropriada. Vamos ver lá as opções. Então, na letra A palavra que está em negrito aí na frase é people. Então, I am Winnie Ticuna, member of the Ticuna people of Brazil. Então, essa palavra aí, people, que está em negrito, em bold, qual é a definição dela? Qual é o significado dela? Aí tem as duas opções. A primeira aí, human beings in general or considered collectively. Então, beings significa seres. Então, quando eu falo human beings, significa seres humanos. Então, a primeira opção aí, seres humanos em geral ou considerados coletivamente, ou the men, women and children of a particular nation, community or ethnic group. Ou seja, homens, mulheres e crianças de uma nação específica, comunidade ou grupo étnico. Tá bom? É uma das duas apenas. Letra B. In my culture, we use paint to draw graphics on our skin and wear clothing made from the fiber of tururi, an Amazonian tree species. Então, nessa segunda opção aí, a palavra que está em negrito é culture. Paint. Paint, às vezes, pode se aparecer na frase como verbo, significa pintar. Mas aqui ele está sendo utilizado como substantivo. E aí, paint, no plural paint, substantivo significa tintas, corantes. E também na segunda opção aí tem o verbo wear, que significa vestir. Então está falando aí, na minha cultura nós utilizamos tintas para desenhar gravuras em nossa pele e vestir roupas feitas da fibra do tururi, uma espécie de árvore amazônica. Tá bom? Então, na letra B, a palavra culture, que você já sabe, né? Cultura. Qual é a definição dela? Então, a primeira opção. The way of life, traditions, customs and beliefs of a particular group. Way significa modo, maneira.
E a palavra beliefs, crenças. Então, o modo de vida, tradições, costumes e crenças de um grupo particular específico. Ou a segunda opção aí, the actual process of cultivating or growing plants, insects, etc. in controlled conditions. Então, a palavra growing significa criar, ou seja, o ato ou processo de cultivar ou criar plantas, insetos, etc., em condições controladas. Então, qual é a definição de cultura aí da letra B? Próximo exercício, número 6. In your notebook, write sentences about Winnie's abilities according to the text. Use the following cues and the modal verbs can or could. Follow the example. Ou seja, no seu caderno, escreva frases sobre as habilidades de Wina de acordo com o texto. Lembra que lá no vídeo número 2 e no 1 também, quando eu falo de habilidades, existe um verbo modal específico, que é o verbo can. É só dar uma olhada lá como é que é a estrutura do can, é bem fácil. O could seria o passado do verbo can. Ele também indica habilidade, capacidade, aquilo que eu sou capaz de fazer, mas sempre que eu me referir a essas habilidades no passado. Então, os dois têm basicamente a mesma ideia, só muda o tempo verbal aí. Então, de acordo com o exemplo, então tenho aí o verbo sing, cantar. Então, lembre-se, se eu quero fazer uma frase que indica a minha capacidade, eu sempre vou utilizar a seguinte estrutura. Sujeito, seguido de can ou could, né, se for no passado, e o verbo que indica aquilo que eu sou capaz de fazer. Então, qual o verbo aqui que está sendo indicado? Que é o sing, cantar. Então, she can sing. Ela pode cantar. Ela é capaz de cantar. Ela consegue cantar. Tá bom? É uma habilidade dela. Então, vocês vão pegar esse exemplo aí e vão fazer a mesma coisa nas frases de baixo. Então, aqui eu tenho vários verbos. Estão na letra A. Paint, lembra que eu acabei de falar no exercício anterior? Se for substantivo, significa tinta. Mas se for o verbo, que é o que indica a capacidade aqui, significa pintar. Design clothes, ou seja, criar roupas, fazer roupas, né? Modelar roupas. Create Ticuna graphics, ou seja, criar gravuras Ticuna, né? Que é da tribo dela. E speak Portuguese when she arrived at the city. Arrived é o passado do verbo chegar, ou seja, chegou, ou seja, está no passado aí. Então, falar português quando ela chegou à cidade, tá bom? Então, dá uma olhada aí no exemplo, né? Lembrando, sujeito, can ou could, se for no passado, e o verbo. Os verbos são esses aí, tá bom? Então, segue o modelo e forma a frase. É bem simples. Qualquer dúvida, não se esqueçam. Mandem a dúvida nos comentários do vídeo, tá bom? Que aí eu posso atender vocês remotamente. Lembrando, se a frase for negativa, se eu estiver falando algo que eu sou incapaz de fazer, ou era incapaz de fazer no passado, aí eu vou usar a forma negativa aí. A forma negativa de can é can't, e a forma negativa de could é couldn't, tá bom? Então vejam o contexto e voltem lá no texto para ver se ela é capaz ou não de fazer essas ações que estão descritas aí no exercício, ok? Próximo. Número 8. Choose the appropriate connectives to complete the sentences in your notebook. Ou seja, escolham, né, choose, escolher, escolham os conectivos apropriados para completar as frases no seu caderno. Então, conectores ou conectivos, tanto faz, nós temos também na língua inglesa, da mesma forma que nós temos no português. No exercício, aqui, para cada frase, ele vai te dar duas opções de conectivos. Você tem que observar o contexto da frase para saber qual é o mais adequado aí para completar a sua frase, tá bom? Lembre-se, você pode voltar no texto para consultar. As frases, elas não estão exatamente iguais à do texto, mas elas foram retiradas de ideias que estão contidas lá
no texto que a gente acabou de ver, sobre a tribo lá da Wihina. Então, eu vou só passar aqui, eu não vou traduzir a frase inteira, porque o vocabulário aqui é muito simples, mas eu vou traduzir pelo menos os conectivos para vocês terem uma ideia de qual é o mais adequado. Então, primeiro aí, and significa e, ideia de adição, né? É uma conjunção também. E nós temos o because, porque, utilizado para dar uma resposta, explicar o motivo de alguma coisa. Tá bom? Na letra B. Eu não vou traduzir a frase, porque se eu traduzir a frase e eu já estou dando para você o sentido do conectivo, eu vou estar simplesmente dando a resposta, tá bom? Mas as frases aí são bem tranquilas. Letra B. Nós temos aí also, que significa também. E nós temos o but, que significa mas. Lembrando que esse aí é o mas sem, não confundam com mas com i. Que às vezes a gente vê muito em textos aí, em redações dos alunos, eles não sabem diferenciar se é mas ou mais. Lembrando que mais com i dá a ideia de adição. Só que quando eu tenho mas, dá a ideia de contradição, ideias opostas. Ok? Próximo aí, letra C, nós temos o before, que significa antes, e then, que significa então. Ok? E na letra D, nós temos o them, que significa eles ou elas. E nós temos o they, que também significa eles ou elas. Mas se os dois significam a mesma coisa, tanto faz usar um ou outro. Não. Porque aqui, apesar do significado ser exatamente o mesmo, eu tenho que ver a função dele na frase. Eu só posso utilizar o pronome then se ele tiver na frase como uma função de objeto, tá bom? E o they, ele tem a função de sujeito. Então é só ver aí na estrutura da frase. Você nem precisa saber o significado aqui da frase inteira. É só ver no entorno dessas duas opções se ele precisa de um objeto, ou seja, algo que complemente o sentido de alguma coisa, ou se ele precisa de um sujeito, ou seja, alguém que vai executar a ação de determinada frase. E lembre-se, sujeito só pode ser utilizado na língua inglesa se tiver antes de um verbo, tá bom? Então vê aí se tem um verbo aí aparecendo para que você possa usar o sujeito ou não, tá bom? E o último exercício aí que eu tinha pedido para a coordenação passada, a página 13, é o número 9. You're going to listen to two parts of an audio about the artist who painted constellations. 10 acrobatic dances. Take a look at it and do the activities in your notebook. Então você vai escutar duas partes de um áudio sobre um artista que pintou a obra Constellations. Observe e faça as atividades no seu caderno. Esse áudio que vocês têm que escutar, vocês não precisam, tá? Mas se vocês tiverem curiosidade de saber o que é falado nesse áudio, o livro de inglês de vocês, lá no final, nas últimas páginas, tem as transcrições de todos os áudios que nós vamos escutar durante o ano. Então, mesmo que você não tenha acesso ao áudio em MP3 para poder escutar, lá no final do livro tem, tá bom? É só ver lá qual é a faixa que está pedindo e aí tem a transcrição. Inclusive aí no livro de vocês, né, que todos já receberam, o livro do 8º ano, lá na página, deixa eu ver aqui onde é que está. Os áudios estão na página, a transcrição, né, estão na página, a partir da página 159, onde está escrito assim, audio scripts, ou seja, transcrições de áudio. Então, para esse exercício aí, número 9, ele pediu para você escutar o áudio da faixa número 1 e da faixa número 2. Basicamente, a faixa número 1 tem mais todas as informações que precisa, tá bom? Aí, mesmo que você não tenha acesso, é só ir lá na página 159 que você vai ter acesso à transcrição do que realmente foi falado aí nesse áudio. Mas, qual é o exercício que vocês têm que fazer aí? Mesmo que você não tenha
lido o texto, né, a transcrição, e nem escutado o áudio. É o que está pedindo na letra A. É só isso que eu quero que vocês façam. Letra A. Before listening to the audio, write down questions about the artist using the cues given. Ou seja, antes de escutar o áudio, escreva as perguntas sobre o artista usando as dicas fornecidas. Então, você vai ter que pegar essas palavras aí, né, as dicas, né, que ele forneceu, né, as palavras que ele forneceu, e formar uma frase na forma interrogativa. Lembre-se, para fazer frases na forma interrogativa, vocês vão ter que lembrar de algumas coisas aí, principalmente referente ao simple past, né, passado, porque todas essas perguntas aí estão no passado. Existem duas maneiras de se fazer essas perguntas aí. Depende do verbo que está sendo utilizado em cada pergunta. Na número 1, eu tenho o verbo be. Eu coloquei em vermelho aí para vocês saberem quem são os verbos. Lembre-se, se eu tenho o verbo be, ele tem uma estrutura própria para fazer a forma interrogativa. E aí, onde é que eu explico isso aí? Lição número 2, o vídeo da aula anterior, tá bom? Lá, inclusive, tem uma pergunta quase igual a essa. A única coisa de diferente da número 1 que aparece aqui nesse exercício para a pergunta que tem lá no vídeo da aula passada é que, em vez do pronome he, que significa ele, lá no exercício é o pronome she, ela. Só isso que muda. Mas a pergunta está lá, ela é essa mesma pergunta, que ela já vai estar pronta, só vai mudar o pronome. Lembre-se, se a frase está no passado, esse verbo to be, você vai ter que colocar no passado também. E nos vídeos anteriores, inclusive no vídeo número 1 também, eu explico quais são as formas do verbo to be no passado. E qual é a forma específica que eu uso quando o sujeito é ele, tá bom? É só dar uma olhada no vídeo lá que você vai ver a frase pronta, a pergunta pronta. Agora, e quando as perguntas têm verbos que não são verbo to be? Que é o caso da 2, 3 e 4 aqui, que eu tenho o verbo go, que significa ir, receive, receber, e die, morrer. Então aqui eu tenho outros verbos que não são verbo to be. Quando eu tenho outros verbos que não são verbo to be, a maneira de se fazer a pergunta ela muda um pouco. Nesses três casos aqui, 2, 3 e 4, eu vou precisar do verbo auxiliar. E o verbo auxiliar do simple past é o did. Então, para toda pergunta, tirando o verbo to be, né, que tem uma estrutura própria, perguntas no simple past com outros verbos, eu vou utilizar o verbo auxiliar did. E aí, lembre-se, as frases aqui, a 2, 3 e 4, a pergunta já está praticamente pronta. Ela já está na ordem correta. A única coisa que você tem que fazer é pegar esse did e colocar aqui em algum lugar na frase para formar a forma interrogativa. Tá bom? E se você der uma olhada nos vídeos anteriores, da lição 2 e da 1 também, eu falo sobre verbo auxiliar. Só a única diferença é que nos textos, nos vídeos das aulas anteriores, eu falo do verbo auxiliar no presente, que é o do e o does, que ele é o presente desse verbo aqui, o did. Mas, tanto no presente quanto no passado, a posição do verbo auxiliar é a mesma, tá bom? Então, dá uma olhada lá nos vídeos, assistam lá e vejam lá em que posição deve ficar o verbo auxiliar quando eu faço uma pergunta. Sabendo isso, você mata a questão aqui, tá bom? Mas é bem simples. Aqui, como eu falei, ela já está na ordem correta. Você só tem que pegar o did e acrescentar em algum lugar aqui. E o mesmo lugar que você for acrescentar na 2 vai ser o mesmo na 3 e na 4, tá bom? Porque a estrutura é a mesma, independentemente do verbo, tá bom? Então, deem uma olhada lá, veja como é que faz e aí escreve a pergunta no caderno, tá bom? E basicamente é isso, tá bom? Então, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal para receber as notificações e mandem as dúvidas de vocês pelos comentários, que por enquanto eu só vou poder responder dessa maneira, tá bom? E recapitulando, essas aulas eu não vou revê-las quando voltar ao presencial.
Para isso eu estou deixando gravado para que você possa consultar sempre que for necessário, tá bom? Espero que vocês aproveitem a aula, deem uma olhada aí, façam os exercícios e até breve.